Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Chayana, filha dele, graças a Deus, mais um dia pregando o Evangelho, levando a palavra de Deus, abençoando vidas. Esse é o nosso objetivo aqui e fico muito feliz pela sua passada aqui por esse canal. Espero que você continue, permaneça, se inscreva, chame seus amigos, compartilhe nossos vídeos. Essa é a nossa missão aqui, é trazer a palavra de Deus a partir daquilo que o Senhor traz ao nosso coração, de fazer os nossos vídeos, trazer as explicações, não baseado naquilo que achamos, mas naquilo que o Senhor nos traz. Eu quero compartilhar hoje com vocês dois textos que nós vamos trazer a compreensão desses textos, o que eles têm em comum e qual a lição que traz para a nossa vida. Vamos começar com o livro de Marcos, para quem não sabe, no Novo Testamento, a partir do capítulo 3. Eu vou começar a ler o versículo 21, depois eu vou fazer uma pulada para mais adiante, para a gente poder depois trazer um contexto para essa explicação que nós vamos ver agora. Então, livro de Marcos, capítulo 3, a partir do versículo 21. E quando os parentes de Jesus ouviram isso, saíram para o prender, porque diziam: está fora de si. Os escribas que haviam descido de Jerusalém diziam: ele está possesso de Beelzebu, e é pelo maioral dos demônios que expele demônios. Vamos parar aqui. Esse texto, ele vai nos mostrar a blasfêmia dos escribas em relação a Jesus. Um pouco antes, nós vamos ver, ainda no capítulo 3, Jesus curando muitas pessoas. E nós vamos ver também Jesus expulsando espíritos imundos. No próprio capítulo 3 aqui do livro de Marcos, um pouco antes, você vai ver Jesus realizando esses milagres, obviamente pelo poder que Deus lhe deu, pelo Espírito de Deus. Aí nós vamos ver, a partir desse versículo 21, que foi o versículo que nós começamos, os próprios parentes de Jesus indo ali tentar buscá-lo, prendê-lo de alguma maneira, porque muitos diziam que Jesus estava louco. Jesus havia curado pessoas, Jesus havia restabelecido saúde, Jesus tinha libertado pessoas de espíritos imundos. Ele tinha restabelecido não apenas uma saúde física, o que já é excelente, mas muito além disso, restabelecido a vida, a qualidade de vida e a autoridade daquela pessoa sobre si mesmo, sobre suas escolhas. Jesus tinha libertado pessoas e ainda assim haviam pessoas dizendo: ele está louco. E eles foram além nas acusações. Além de duvidarem, questionarem a saúde mental de Jesus, ainda chegaram ao ponto de afirmar: ele mesmo é que está possuído. É por Beelzebu, o chefe dos demônios, que ele expele demônios. É pelo líder dos demônios que ele está expulsando demônios. Olha o nível de acusação, de afronta que impuseram sobre Jesus. Pois bem, nós vamos ver aqui, lá no versículo 28, eu falei que nós íamos dar um pulo e depois nós vamos finalizar com outro texto. Lá no versículo 28, ainda de Marcos capítulo 3, vamos ver o seguinte. Agora é Jesus quem está falando. Em verdade, eu vos digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias que proferirem. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo, ou seja, Espírito Santo de Deus, não tem perdão para sempre,
visto que é réu de pecado eterno. Isso porque diziam: está possesso de um espírito imundo. Vamos contextualizar. Jesus curou pessoas, Jesus libertou pessoas de espíritos, de possessões malignas. E agora estavam acusando Jesus de estar louco e ainda mais, ele expulsou demônio com o poder, com a autoridade do líder dos demônios. Por Beelzebu, ele expulsou os demônios. Aí mais à frente nós vamos ver Jesus falando acerca desse assunto ainda. Qualquer pecado que o homem cometer, as blasfêmias, será perdoado, mas tem uma exceção. Aquele que blasfemar contra o Espírito Santo. Espírito Santo de Deus. Espírito aqui com E maiúsculo. O Espírito. Aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão. Nem hoje, nem no futuro e nem nunca. Esse é o pecado que não tem perdão. E isso ele disse porque diziam que ele estava possuído por um espírito imundo. Estavam associando os milagres que Jesus realizou, a maneira como Jesus expeliu, expulsou demônios, a maneira como Jesus curava, a maneira como Jesus estava ali manifestando o poder de Deus. Associavam isso ao fato dele mesmo estar possuído de espírito imundo. Esse é o pecado que não há perdão. Agora eu vou passar para um outro texto e nós vamos aplicar isso que aconteceu na vida de Jesus à nossa própria vida. Uma vez que, se você já aceitou a Jesus como seu Salvador, como seu Senhor, você recebeu o Espírito Santo de Deus. E aí nós vamos aplicar esse aprendizado, essa experiência verídica, legítima, que de fato ocorreu à nossa própria vida. Então vamos aqui no livro de Mateus, é o livro anterior, também no Novo Testamento, para quem não conhece. No livro de Mateus, o capítulo 28, o último capítulo do livro de Mateus. Capítulo 28 vai dizer a partir do versículo 11. E indo elas, está falando aqui das mulheres que foram ver, que viram Jesus ali ressurreto. Tá? Então a gente está começando no versículo 11, mas ele está dando uma finalizada do que aconteceu nos versículos anteriores. Mas se atenha ao que o versículo 11 vai trazer a partir do versículo 11. Preste atenção. E indo elas, eis que alguns da guarda foram à cidade e contaram aos principais sacerdotes tudo o que sucedera. Reunindo-se eles em conselho com os anciãos, deram grande soma de dinheiro aos soldados, recomendando-lhes que dissessem: vieram de noite os discípulos dele e o roubaram enquanto dormíamos. Caso isso chegue ao conhecimento do governador, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. Eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos. Essa versão divulgou-se entre os judeus até ao dia de hoje. A versão de que, na verdade, o corpo de Jesus não fora mais encontrado no interior do sepulcro, porque, estando os guardas dormindo à noite, vieram os discípulos e roubaram o corpo de Jesus. Segundo Mateus, essa versão foi divulgada entre os judeus até esse tempo em que Mateus escreveu esse livro, e não sabemos mais até que tempo que essa mentira continuou sendo propagada
tenho eu que muitos ainda, até os dias de hoje, muitos, não posso afirmar que a maioria, mas muitos, com toda certeza, ainda divulgam e creem nisso, que na verdade o corpo de Jesus foi roubado para que os discípulos dele, de maneira astuta e maliciosa, né, com toda a malícia, fizessem o povo crer que de fato ele tinha ressuscitado, como já havia prometido. Então, na verdade, foi o roubo do corpo de Jesus. Essa foi a mentira que falaram. Até na morte, Jesus passou por perseguição. E passa até hoje. Quando você persegue um cristão, você está perseguindo ao seu Cristo. Agora, o que esses textos têm a ver? Jesus estava vivo, curando, expulsando demônios. Agora aqui, nesse momento, estão falando a respeito do momento em que o corpo de Jesus estava ali no sepulcro. E aí Jesus vai ressuscitar, então nós vamos ver esse desfecho. Como eu falei, o começo do versículo 11 vai falar elas, as mulheres que viram Jesus ressuscitado. E aí o texto já vai começar a desenrolar, falando ali, os guardas foram avisar o que tinha acontecido, e aquela farsa foi montada, obviamente, mediante um pagamento de suborno, e toda aquela mentira foi ali sendo disseminada. O que isso tudo tem a ver e como isso gera impacto na vida do cristão até os dias de hoje e o que nós podemos aprender com isso? O primeiro texto que nós lemos foi Jesus cumprindo ali o chamado que Deus deu a ele. Através do poder que o Senhor deu, através do Espírito Santo de Deus, Jesus estava salvando, curando, libertando, estava ali trazendo para as pessoas uma nova vida, restaurando a esperança, gerando fé nas pessoas. E ele foi acusado de estar louco e estar possuído. Agora vemos Jesus morto, ressuscitado, e ainda assim as pessoas tentando descredibilizar aquilo que, por intermédio do Espírito Santo de Deus, o Criador de todos e de todas as coisas, inclusive desses blasfemos e mentirosos e subornantes e subornados, Deus é Criador inclusive desses, nós vemos eles tentando descredibilizar a ação do Espírito Santo através da vida e morte e ressurreição de Jesus. Todas as vezes em que você, eu, nós, enquanto cristãos, e agora eu tenho que fazer uma mensagem direcionada a você que é cristão, aceitou a Jesus Cristo como seu único, suficiente Salvador, creu, você crê que ele é o Filho de Deus que morreu e ressuscitou, como acabamos de ler. Você o confessou, você cristão que recebeu o Espírito Santo de Deus, toda vez que aquilo que você está fazendo em Deus, tudo aquilo que você está vivendo em Deus, tudo aquilo que você representa em Deus, começa a ser afrontado, questionado, tentam descredibilizar, tentam subornar, tentam se unir, tentam mentir, tentam armar, tentam dissimular alguma arma contra você, pelo que você representa, por aquilo que você está agindo e fazendo e vivendo através do Espírito Santo de Deus. Tenha certeza de duas coisas. Antes de perseguirem a você, eles estão perseguindo a quem você representa. O Cristo, Jesus. E outra certeza que nós precisamos ter. Não se preocupe, porque o Deus da verdade quebra toda a mentira.
Toda mentira tem um prazo. Toda armação tem um prazo. A palavra de Deus, ela nos mostra, ela nos assegura, nos garante, nos prova e de fato sabemos que é verdade, que tudo que está encoberto na hora certa será descoberto. Tudo que está ali por trás da cortina será descortinado. Tudo que está ali coberto com um lençol será desvendado. Não se preocupe com as mentiras que armam contra você por causa do que você faz em Deus, através de Deus, no nome de Jesus, através de Jesus, através do Espírito Santo de Deus. Não se preocupe. Estão mentindo contra mim. Se uniram contra mim. Criaram uma armação. Criaram uma narrativa, uma cena, um cenário, um contexto e estão tentando me descredibilizar. Chegaram ao ponto de dizer que eu estou louco, que eu estou possuído, que eu estou fora de mim. Tentam descredibilizar tudo o que tem a ver com a palavra de Deus. Se o próprio Deus, em carne e osso, tentaram descredibilizar, tentaram imputar-lhe loucura, tentaram até mesmo imputar-lhe uma possessão demoníaca. O que não vão fazer comigo, com você e com qualquer cristão que viva nesse mundo? Todo aquele que persegue o cristão, na verdade, está perseguindo o Cristo, está perseguindo aquele a quem ele representa, porque o cristão não existe por si só. O cristão é um representante do seu Cristo. Toda pessoa, seja o país que for, seja o regime que for, seja a religião predominante que for, seja a cultura que for, homem ou mulher, velho ou novo, no continente que estiver localizado, todo aquele que persegue o cristão está perseguindo a Cristo, a Jesus Cristo. É ele a quem está perseguindo. Quando Saulo perseguia os cristãos, Jesus o perguntou: Saulo, por que você me persegue? O problema não é com você, cristão. O problema não é comigo. O problema é a quem nós representamos. E quando eu digo o problema, de modo algum estou dizendo que Jesus é o problema. Eu estou dizendo que o problema do perseguidor é Jesus. O perseguidor do cristão vê Jesus como um problema. Como ele não pode fazer nada contra Jesus, a quem ele vai apelar? Ao cristão. O perseguidor de Jesus não tem poder para fazer nada contra Jesus. Então, de que maneira ele vai apelar para tentar saciar um pouco do ódio que ele tem contra Jesus? Ele vai apelar para o cristão. Então, ele vai perseguir o cristão, tentando disseminar, tentando amenizar um pouco do ódio que ele tem contra Jesus. Mas isso também tem um prazo. A perseguição contra o povo de Deus também tem um prazo de validade a ser expirado. E graças a Deus, cada vez mais se aproxima o dia em que a perseguição ao povo de Deus terá fim. E aqueles que perseguiram ao povo de Deus, quando na verdade tentavam ali aliviar o ódio que eles têm contra o próprio Deus, esse dia está para chegar também. Veja que os próprios parentes de Jesus
acreditavam que ele estava louco, tentavam ali prendê-lo, agarrá-lo, retê-lo, contê-lo, impedi-lo. Eu deixo aqui bem destacada essa parte de parentes, porque às vezes você se engana achando que pessoas que têm o seu sangue, que vieram às vezes da mesma madre que você, pessoas que são seus genitores, você tem às vezes essa ilusão que são pessoas que te amam, que vão te proteger, que vão te defender, simplesmente porque vocês compartilham a linhagem sanguínea, por assim dizer. Não, não. Você está completamente enganado. Às vezes os seus piores inimigos são aqueles que compartilham o mesmo sangue que você. Às vezes os seus piores inimigos são aqueles que compartilham o mesmo sangue que o seu. O próprio filho de Davi tentou matá-lo. Dentro da própria casa de Davi, ele também encontrou em um de seus filhos aquele que se deitou com suas concubinas, que tentou também roubar o seu trono, o seu reino, tentou matá-lo, filho do seu sangue. Quantas genitoras, porque eu me recuso a chamar de mãe, quantas genitoras mataram no passado e ainda matam seus filhos que saíram do seu ventre. E quantos filhos e quantos daqueles que foram gerados, que eu também não posso chamar de filhos, mataram e matam seus genitores, seja a sua genitora ou o seu genitor. Assim como eu acabei de falar do filho de Davi, que queria matá-lo. Quantos reis nós vemos na história da humanidade mataram seus filhos porque eles preferiram o seu reino, o seu trono e não quiseram ali nenhum tipo de concorrência, aquele que seria naturalmente seu herdeiro. Quantas genitoras não matam suas filhas por inveja da sua beleza, da sua juventude? Já vi casos até mesmo para poder ficar com o parceiro da filha. E ao contrário existe também. A filha que mata a mãe, às vezes para ficar com o companheiro da mãe, ou por qualquer outro motivo, financeiro ou não, ou o filho que mata o pai, a irmã que mata o irmão que mata o irmão, como vimos Caim matando seu irmão de sangue, Abel, a avó matando o neto, ou o neto matando os avós, o tio matando o sobrinho, ou a sobrinha matando a tia, o primo matando o primo. Todos eles têm o mesmo sangue. Às vezes, não precisa nem chegar a esse extremo de morte, uma morte física, mas existe ali uma morte de sentimento, morte de relacionamento, uma morte emocional, uma morte espiritual entre essas pessoas. Nesse caso de Jesus, os próprios parentes descredibilizavam totalmente o ministério de Jesus. Os próprios irmãos de Jesus levantaram a hipótese de que Jesus estava querendo aparecer. Não, você tem que ir para um lugar assim, tipo Jerusalém, um lugar cheio de gente para que você possa ser visto. Porque eles acreditavam que Jesus estava querendo aparecer. Estava querendo aparecer. Muitas vezes o seu pior inimigo vai compartilhar com você o mesmo sangue.
E muitas vezes, aquela pessoa que você menos espera, a pessoa que você conheceu em algum momento da vida, vai ser aquela pessoa que vai ser a sua mãe, que vai ser o seu pai, vai ser o seu filho, vai ser o seu irmão, vai ser o seu primo, vai ser o seu tio, vai ser o seu amigo de verdade. E vocês nem compartilham o mesmo sangue, nem a mesma parentela. O que nós aprendemos com esses textos que nós lemos hoje, e não são textos aleatórios, caso você queira pensar, porque muitas vezes a pregação que Deus coloca no coração do pregador não trata apenas de um texto, de um livro, mas o Senhor vai nos trazendo à memória passagens bíblicas que corroboram e conversam entre si. Afinal de contas, toda a Escritura de Deus é apta a ensinar. Nem sempre uma pregação se retém a um livro. Isso é plenamente normal de acontecer. Então nós aprendemos muitas coisas com esses textos, esses versículos que nós lemos hoje. Nós aprendemos muitas coisas, mas algumas delas que nós aprendemos. Não se preocupe se você tem convicção da tua fidelidade a Deus e do comprometimento que você tem, o ministério que Deus te entregou, a missão que Deus deu à sua vida. Ainda que tentem te descredibilizar, ainda que tentem te ridicularizar, aquela dali tá louca, aquele ali, ele tá louco. Ou até mesmo dizer que você está possuído. Não se preocupe. Maior é aquele que está trabalhando em você. Maior é aquele espírito que está falando através da sua vida e se manifestando através daquilo que você tem feito. Todas as pessoas que se levantam para dizer que aquela pessoa que está agindo através do Espírito de Deus está endemoniada, está louca, ou até mesmo está querendo aparecer, são pessoas que não fazem absolutamente nada. Não se deixam ser usadas por Deus, não querem saber de Deus, mas elas querem te criticar. Elas querem te difamar, elas querem mentir, elas querem se juntar e armar uma farsa contra você. Mas buscar a Deus, elas não querem. Se arrepender da sua vida de pecado, também não querem. Melhorar a sua maneira de viver, melhorar o seu caráter, buscar em Jesus uma melhora de vida, não, isso elas não querem. Aceitar a Jesus como seu Salvador, elas não querem. Ter uma vida transformada por Deus, não querem, mas te descredibilizar, elas querem. Dizer que você está louco, que você está possuído, elas querem. Se juntar, se subornar, armar uma mentira contra você, isso elas querem. Mas buscar Jesus, não, isso elas não querem. Então não se preocupe com esse tipo de pessoa, porque elas irão também receber aquilo em que elas estão plantando. Cada um de nós irá receber a sua colheita no tempo devido. Aquele que trabalha a partir do que o Espírito Santo coloca nele, receberá a sua colheita. E aquele que tenta descredibilizá-lo, receberá também a sua colheita. A todo tempo tentaram descredibilizar o ministério de Jesus. Se ele está curando as pessoas no dia de sábado, quem você pensa que é? Se ele está perdoando pecados, quem você pensa que é para perdoar pecados? Assim como fizeram com João Batista, você não é Elias, você não é o profeta, você não é Cristo. Quem você pensa que é para estar batizando? Se Jesus estava ali expulsando demônios, está expulsando demônios pelo poder de Belzebu. Ele está possuído, por isso que ele está expulsando demônios. E até na morte, é como se eles dissessem, quem você pensa que é para ressuscitar? É como se eles dissessem isso. Quem você pensa que é para ressuscitar dos mortos? E se juntam, se subornam, se deixam ser subornados e montam uma farsa. Na verdade, enquanto nós estávamos dormindo, vieram seus discípulos e roubaram o corpo.
só para vocês acreditarem que ele ressuscitou. Eu quero ver quem vai ter peito e cara para falar isso face a face a Jesus quando ele voltar para julgar. Não se preocupe se você de fato serve ao Deus vivo e você se deixa ser usado pelo Espírito Santo de Deus. E você, quando eu digo se deixa ser usada, porque a gente ouve muita abobrinha, né? Tem gente que, como assim se deixa ser usado? Deus não precisa de permissão. Deus não obriga ninguém a nada, né? Quando você se deixa ser usada, porque tem gente que Deus dá a missão e a pessoa finge que não está ouvindo e não faz. Tem gente que se dispõe, está disponível. Senhor, eis-me aqui. Essa pessoa se deixa ser usada. Essa pessoa está à disposição do Senhor. Não é aquela pessoa que Deus chama, dá a missão e a pessoa não faz. É aquela pessoa que se deixa ser usada. Porque às vezes a gente tem que explicar até o óbvio, que tem gente que não para acompanhar uma pregação para se edificar. Ela para acompanhar a pregação para ficar buscando defeito para poder criticar. Fazer o quê, né? Cada um dá o que tem dentro de si. Mas, trazendo essa reflexão, aquele que faz a vontade de Deus e se deixa ser usado pelo Espírito Santo de Deus, não tem do que se preocupar. Pessoas vão mentir contra você, pessoas vão armar contra você, pessoas vão querer te condenar, vão te ridicularizar, vão falar que você tá louco, vão perguntar quem você acha que é para fazer tal coisa, vão falar, isso aí a pessoa tá possuída, que essa pessoa não é santa. Outro dia eu escutei isso. Essa pessoa não é santa, tá achando que não tem defeito, achando que não erra. Erro todos os dias da minha vida. De segunda a segunda eu erro. Da hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir eu erro. A diferença entre mim e outras pessoas que acusam é que eu busco em Deus ser aperfeiçoada, porque eu entendo que sozinha eu não tenho capacidade nenhuma de me tornar uma pessoa melhor. Se eu for levar a minha vida nas minhas próprias mãos, eu vou viver o resto da vida sendo cada dia pior. Então eu entendo que se eu sou incapaz de me aperfeiçoar, eu preciso estar com aquele que é perfeito, que é quem? Jesus. Então a cada dia da minha vida eu vou buscando mais e mais Jesus, porque ele vai me aperfeiçoando. Mas tem gente que não busca a Cristo, não busca Jesus. Ela busca afrontar, ela busca perseguir, ela busca difamar, ela busca atacar aquela pessoa que está buscando a Jesus. Isso acontece desde antes, continua acontecendo, vai acontecer até o Senhor voltar. Então não se preocupe. Se o próprio Cristo sofreu mentiras contra ele, o cristão vai sofrer também. Se o próprio Cristo foi alvo de pessoas se juntarem, se subornarem para montar uma farsa contra ele, o cristão também vai ter os inimigos que vão se juntar e vão se subornar de alguma maneira contra ele. Perseguiram primeiro a ele já tinha avisado. Perseguiram a mim, perseguirão a vocês também, mas não estamos sós, não estamos sozinhos. Maior é aquele que habita em nós, que trabalha em nós, que opera em nós, que se manifesta em nós, que é o Espírito Santo de Deus, do que aquele que está no mundo por um tempo, um pouco de tempo ainda. Um pouco de tempo. E um limite de poderio temporário e muito limitado. Maior é aquele que trabalha, opera e se manifesta em nós, que é o Espírito de Deus. Algo importantíssimo também aqui que Jesus vai mostrar: a blasfêmia contra o Espírito Santo não é perdoada de jeito nenhum, em hipótese alguma. Não é perdoada. E o texto deixa claro, isso ele disse porque estavam dizendo que ele estava possuído. Aquilo que Jesus estava fazendo por intermédio do Espírito Santo, estavam colocando nas mãos de Satanás. Ele está expulsando demônio pelo poder de Beelzebul.
Olha que absurdo. Se você faz algo ali imbuído, se você faz algo ali sendo usado pelo Espírito Santo de Deus e alguém chega e fala, você está fazendo na verdade é pelo poder de Beelzebu, essa pessoa está blasfemando contra o Espírito Santo. O texto aqui nos traz isso. Da boca de Jesus saiu essa afirmação. O pecado que o homem cometer, a blasfêmia que ele cometer será perdoada, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo, essa não será perdoada jamais. E o texto nos diz, voltando ali em Marcos, no capítulo 3, Marcos capítulo 3, versículo 30. Isso porque diziam, está possesso de um espírito imundo. Gente, Jesus estava agindo através do Espírito Santíssimo. Santíssimo Espírito de Deus. E aquelas pessoas estavam ali afirmando, crendo e afirmando, ele está agindo pelo espírito imundo, por Beelzebu, o líder dos espíritos imundos, dos demônios. Isso é muito grave. Eles estavam ali tirando a glória de Deus e colocando aquela glória nas mãos de Satanás. Isso é muito grave. Então, isso é algo também que a pessoa que nutre um ódio pelo cristão tem que tomar muito cuidado. Muito cuidado. Porque aquilo que você transfere de glória de Deus para as mãos de Satanás, como aconteceu aqui, Jesus expulsando demônios pelo poder de Deus. E aí falaram, não, ele está expulsando demônios pelo poder de Beelzebu. Isso é muito grave. É tão grave que Jesus teve que fazer ali aquela pausa e falar sobre isso. Esse pecado não será perdoado de jeito nenhum. Eternamente será réu dessa condenação, desse pecado. Então, se porventura você conhece alguém, ou você é esse alguém que nutre um ódio terrível contra os cristãos, cuidado. Isso não é ameaça minha. Isso é palavra de Deus. Isso não é ameaça de uma fulana, de uma ciclana. Isso é uma palavra. É a palavra de Deus. Cuidado, porque blasfêmia contra o Espírito Santo não é perdoada de jeito nenhum. Nenhum. Não é perdoado. Eles estavam ali, tirando a glória de Deus e colocando nas mãos de Satanás. Jesus operando um milagre pelo poder de Deus, pelo poder do Santíssimo Espírito de Deus. E aquele povo, os escribas e quem estava com ele, não, ele está ali expulsando demônios porque ele mesmo está possuído de demônio e é pelo líder dos demônios, Beelzebu, que ele está expelindo os demônios. Então, muito cuidado, muito cuidado. Jesus, inclusive, vai trazer ali para eles, através de parábolas, um ensinamento. Como pode Beelzebu expulsar o próprio Beelzebu? Jesus ele vai trazer ali, através de parábolas, ele vai falar o seguinte, a partir do versículo 24 do livro de Marcos, capítulo 3. Se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não poderá subsistir. Se Satanás se levantou contra si mesmo e está dividido, não pode subsistir, mas perece.
Em outras traduções vai falar, se um país se dividir em grupos contra ele mesmo, não vai prevalecer, ele vai se destruir. Se uma casa, uma família se dividir contra si mesma, não vai permanecer, vai se destruir. Se o próprio Satanás se levantar contra ele mesmo, vai se destruir. Então, como vocês podem falar que eu estou possesso, que eu estou possuído de espírito imundo e pelo poder de Satanás, de Beelzebu, eu estou expulsando Beelzebu? Como pode um reino se dividir contra ele mesmo? Ele não vai mais existir. Então Jesus ele se pôs a explicar isso. E no final ele fala, todo pecado será perdoado, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão de jeito nenhum. Então, todo aquele que age movido pelo Espírito Santo de Deus, não se preocupe. Se levantarão pessoas mentindo contra você, se levantarão pessoas te afrontando, te escarnecendo, se juntando, porque a covardia faz parte do escárnio, se juntam contra o alvo. Então, surgirão pessoas se juntando contra você, no seu trabalho, faculdade, às vezes dentro da sua casa, do seu quintal, do seu prédio, do seu trabalho, da sua empresa, da sua igreja. Isso é triste. Isso é triste. Ah, mas o diabo não pode entrar pelas portas ali da igreja. Quantas vezes dentro de algumas igrejas, infelizmente, nós vemos pregadores pregando mentiras. Ele está sendo movido pelo Espírito Santo? É claro que não. Uma coisa é sermos a igreja de Cristo. Outra coisa é o local que chamamos de igreja, o templo feito de tijolos, de concreto. Então, muitas vezes, pessoas irão se juntar contra, vão criar mentiras. Como criaram mentira com a ressurreição de Jesus? Ele não ressuscitou, não. Roubaram o corpo dele e esconderam para fingir que ele ressuscitou. Não, ele não ressuscitou. Como até hoje mentem. Não, Jesus nunca existiu. Ou, se existiu, não, ele foi só um profeta como qualquer outro. Não tem nada de ser filho de Deus, de ser Deus encarnado, tem nada de ressuscitar, tem nada disso. No máximo foi um profetinha como qualquer outro. Todo aquele que é usado pelo Espírito Santo de Deus sofre perseguição e mentiras. O Senhor nos defenderá. O Senhor trará justiça, primeiro pelo seu próprio nome, mas também por aqueles que se deixam ser usados por Ele. Que Deus nos abençoe, que Deus fortaleça a nossa fé, que Deus nos deixe firmes, porque perseguições, mentira, difamação, pessoas dissimuladas, escárnio, deboche, pessoas que se subornam, pessoas que se juntam para tentar dizer que estamos loucos, para tentar descredibilizar o ministério que Deus tem te dado, que você tem desenvolvido. Se você prega, descredibilizam. Se você faz uma outra ação, descredibilizam. Se é notório que você mudou, Deus te transformou, tá fingindo que é santinho, tá fingindo que é santinha. Você buscou em Cristo mudança para a sua vida. Essas pessoas não buscaram, continuam exatamente onde estavam, ou cada dia pior, cada dia descendo mais. E elas vão apontar aquela pessoa que está sendo usada pelo Espírito de Deus. Tem demônio, está mentindo. Não, na verdade, está agindo através de Beelzebu.
Está possuído? Não, ele não ressuscitou. Roubaram o corpo dele e esconderam. Tentam descredibilizar. Tentam dissuadir os outros. Tentam colocar ali uma cortina. Tentam tirar todo tipo de credibilidade que Deus tenha dado ao teu ministério, à tua vida, ao teu comportamento, à tua maneira de ser. Se juntam para tentar criar farsas e mentiras, mas o tempo da mentira é um tempo que se finda quando o Senhor disser: chega. Não se preocupe, continue agindo em Deus. Continue à disposição para que Deus haja em você. Continue agindo. Quando eu digo agir em Deus, é vivendo em Deus, agindo em Deus, através do Espírito do Senhor. Porque no momento que o Senhor determinou e já está determinado, toda mentira, toda farsa, toda corrupção, todo suborno, toda blasfêmia contra o Senhor e também contra o seu povo, chegará a colheita que o Senhor trará sobre todos. Que Deus te abençoe e não posso terminar esse vídeo antes de deixar aqui o momento que você pode chamar de apelo ou convite, mas não posso deixar de dizer: se você não entregou a sua vida a Jesus, entregue a sua vida a Jesus. Creia que Jesus é o seu único Salvador. É o único. Creia que Ele morreu para te salvar. Creia que Ele ressuscitou porque Ele ressuscitou. Está vivo. Você não precisa tocar, sentir o cheiro, ouvir a voz, ver como é o olho, cabelo, apertar. Não precisa disso. Até porque um dia vamos ter essa honra de estar com Ele face a face. Mas por hora, não precisa disso. Creia. A fé é a certeza, não é a dúvida. A fé é a certeza daquilo que esperamos. É a convicção de coisas que não se veem. Creia, confesse ao Senhor Jesus como seu Salvador. E se você já aceitou, mas se afastou, você está longe, você está ali como uma ovelha perdida. Foi andando para longe, distraída, quis conhecer o mundo. Quando percebeu, já estava muito longe. E tem momentos da vida que a pessoa vai tão longe de Deus que sozinha ela não consegue voltar. Precisa que ela grite por socorro para o Senhor resgatá-la. Peça ao Senhor que te traga de volta. Se você não tem forças para voltar para Deus, grite, peça a Ele para que Ele te tire da onde você se enfiou. Que Deus abençoe a sua vida. E eu te faço aqui mais um pedido, que você compartilhe esse vídeo. É muito importante que você não deixe essa mensagem só com você. Leva essa mensagem para outras pessoas. As pessoas precisam ouvir a palavra de Deus. Vivemos num tempo em que a mentira predomina cada vez mais. Nós precisamos falar da palavra de Deus. É a verdade. As pessoas precisam de verdade. Não deixe de compartilhar esse vídeo. Não guarde só com você. Leve para outras pessoas. Você vai estar também sendo usado por Deus. Vai transformar a vida de outras pessoas. Compartilhe esse vídeo. Acompanhe aqui esse canal. Diariamente colocamos vídeos novos aqui, a menos que aconteça algum imprevisto, que talvez 1, 2, 3 dias não coloquemos, mas o nosso padrão, sempre que possível, se não houver nenhum imprevisto, é colocar vídeos diariamente. Porque nós entendemos que se o nosso corpo de carne precisa se alimentar todos os dias, muito mais o nosso espírito precisa se alimentar todos os dias. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo, se Deus permitir.